agosto. E o Espírito Santo permitiu eu estar aqui para falar com vocês hoje. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 11, versículo 29. Maravilha. Glória a Deus. Aleluia. Deus vivo. Aleluia. Aleluia. Maravilha. Teu nome, Senhor. Né, irmãos? E a gente ouviu muito esse versículo esse mês. Amém. Verdade. Tem outros 3 temas também, que é lá em Samuel 15, 23 e Tito, mas a gente ouviu tanto e eu quero finalizar falando de novo desse Mateus 11. Aleluia. Amém, irmão. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, porque a gente leu do 28 ao 30, né, no decorrer do mês, mas o tema, irmãos, é o 29. E no versículo 29 diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Vou ler de novo: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Amém? Esse é o tema. E a nossa campanha do mês de agosto foi mansidão, a semente da obediência e submissão. Né? Glória a Deus. Irmãos, o que Jesus queria dizer aqui nesse versículo 29 para nós? Né? Tomem sobre vocês o meu jugo. Eu sei que a maioria aqui já sabe, mas pode ser que alguém não saiba ainda o que é jugo. Eu queria lembrar, amém, para aqueles que já sabem e para aqueles que ainda não sabem. O que é jugo? Jesus falou: tomem sobre vocês o meu jugo. Jugo é uma peça de madeira utilizada para unir 2 bois, para que eles andem no mesmo compasso, enquanto eles puxam um arado ou uma carroça. Então, não sei se vocês já viram, né, nos filmes, nos livros, na televisão, né, quando mostra aquela parte rural, 2 bois com um negócio de madeira assim, com 2 buracos, uma peça de madeira que tem 2 buracos, e ali 2 bois, um em cada buraco, né, o pescoço deles, né, encaixado naqueles buracos. Então o jugo, ele é isso, é aquela peça de madeira que une os 2 bois para puxar uma carroça, para puxar um arado, né? E interessante que o jugo, com frequência, essa peça, ela tem um dos lados maior, e esse lado maior é destinado para aquele boi, para aquele animal que é mais forte, que é mais experiente, né? E o lado menor é usado para um animal que está em treinamento, que está começando no arado, que está começando naquele tipo de trabalho, está começando a ser usado para aquilo. E aqui a gente já começa a aprender o quê? Prestem atenção, irmãos, é usado para unir, para andar no mesmo compasso. Então, olha o convite de Jesus, né? Tomem sobre vocês o meu jugo, ou seja, o Jesus está te convidando a andar lado a lado com Ele. Jesus está te convidando a andar lado a lado com Ele, né? A unir-se a Ele, a andar no mesmo compasso, a andar na mesma direção, para que o nosso caminho seja o mesmo caminho que o de Jesus, para que a nossa direção seja a mesma direção de Jesus. Então Jesus fala: você toma sobre você o meu jugo, anda na mesma direção que eu, anda no mesmo caminho que eu. Estou te convidando a andar no mesmo caminho que eu. Aí para onde eu vou? Se eu vou para
aprendendo. Aprender de Jesus, né? Ele fala, aprendam de mim, ou seja meu aluno. Que aquele que aprende é aluno. É aquele que está sendo ensinado. Se você vai aprender de alguém, você vai ser ensinado. Se você vai ser ensinado, você é um aluno. Se você é um aluno, Jesus está te dizendo, vem, pega o meu jugo, anda na minha direção e começa agora a ser meu discípulo. Aleluia. Começa agora a ser meu discípulo. O que é ser discípulo, irmãos? Esse é o convite de Jesus aqui nessa passagem. O que é ser discípulo? É aceitar o ensino de Jesus. O que é ser discípulo? É receber suas instruções. O que é ser discípulo? É seguir os seus conselhos, né? É seguir o seu exemplo de vida, né? O que é ser discípulo? É viver e andar do modo que o professor deseja. O que é ser aluno? O professor está ensinando, você está na escola, o professor está ensinando uma conta, você logo aprende, você logo começa a praticar. O professor ensina você a ler, ensina as palavras, na alfabetização, a irmã Maria aí, que é professora, né? Vamos lá, ensina a criança. B com A da Bá, B com E da B, L com... Agora vamos juntar a bola, a criança começa a aprender, a criança começa a praticar. Quando você vai ver, a criança já está lendo um livro todo. Então, ser discípulo é isso. É andar do jeito que Jesus está ensinando. Do jeito que Jesus está ensinando. E, irmãos, Jesus nos diz que o seu jugo, ele é suave. Ou seja, como eu falei para vocês aqui, Jesus, estando debaixo do jugo de Jesus, ele é o mais forte. Ele é o mais experiente, né? Então, ele fica desse lado, onde a carga vai ser maior. Porque ele fala para a gente se colocar, né, debaixo do jugo dele. Então, ele se coloca, né, como mais forte, como mais experiente. Ele toma o lado de maior peso debaixo desse jugo e ele nos coloca em treinamento. Então, irmãos, quando a gente toma o jugo de Jesus, a gente está em treinamento. Então, a expressão aqui, tomar o jugo, é equivalente, guardem isso, é equivalente a tornar-se um discípulo. É Deus, aleluia. Guardem isso, né? A gente aprendeu muitas coisas, mas guardem isso para esse último dia. Tomar o, sempre que vocês lerem essa palavra, porque essa palavra é muito lida na igreja. Quantas vezes, quantas pregações você não já ouviu? Mas guardem isso. Tomar o jugo de Jesus é me tornar discípulo dele, é me tornar aluno dele, é acatar as instruções dele, é aprender com ele. E ele continua dizendo, aprendei de mim o quê? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aqui está a nossa semente, que é o quê? A mansidão, né? Que é a semente da submissão, a semente da obediência. Então a gente é discípulo, a gente é aluno desse professor, e a primeira coisa que ele fala para nós aqui é: aprendam que eu sou manso e humilde. Amém? Então o convite dele é claro, né? E a palavra manso, irmãos, traduz um termo grego que significa gentil, meigo, tranquilo, suave. Isso que tem um termo grego, né, no original aqui no Novo Testamento. Essa palavra manso, ela foi traduzida, né, e ela significa isso: gentil, meigo, tranquilo, suave. E na Bíblia, irmãos, a mansidão, ela aparece como uma qualidade indispensável. Mansidão é indispensável na minha vida e na sua vida. Amém? E ela está diretamente relacionada ao ato de curvar-se, ao ato de submeter-se humildemente. E junto com a mansidão, então, Jesus fala do quê? Da humildade. Porque está relacionado, está atrelado uma coisa a outra. Mansidão, humildade, está atrelado, amém? Uma pessoa humilde, vocês já sabem, que é o oposto, né? Que é o oposto da pessoa soberba, da pessoa arrogante, da pessoa orgulhosa. Mas a nossa semente é a mansidão. E o que é ser manso? É ser gentil. Amém. Portanto, manso é quem expressa. O que é gentil? É quem expressa gentileza. O que é expressar? É quem expressa gentileza. E a gentileza é o que? É uma competência de humildade. A gentileza é o que? É a amabilidade. Gentileza é uma forma de atenção. Gentileza é você ser cuidadoso.
A pessoa que é gentil, ela não tem má vontade. A pessoa que é gentil, ela não é indiferente. Ela é cuidadosa. E é isso que Jesus está falando. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde. E aí eu fiquei em casa me perguntando, essa mansidão e essa humildade que Jesus está falando está relacionado a quê? Né? Jesus está falando aqui, aprendam de mim que eu sou manso e humilde. Jesus está falando o quê? Ser manso e humilde com quem? A quem Jesus está se referindo? Eu sou manso e humilde. Eu sou manso e humilde com quem? Eu sou gentil com quem? Né? A minha humildade é para quê? Né? É não ser indiferente a quê? Né? Ser humilde é ser submisso, como eu falei, é se curvar diante de quem? Que Jesus está falando? Se curvar diante de quem? Né? Ser manso e humilde, aqui eu pude compreender, pensando, orando, Senhor, manso, gentil com quem? Como assim? Senhor, o que eu vou falar para a sua igreja? Ser manso e gentil com quem? E pensando em Jesus, irmãos, que ele falou, aprendam de mim, eu sou manso e humilde. Amém. Né? Como que Jesus mostrou essa mansidão? Como que Jesus mostrou? Qual foi o propósito? Né? Diante de quem que Jesus se curvou? Diante de quem? Para que Jesus se humilhou? Para quê? Irmãos, a única coisa que o Espírito Santo trouxe no meu coração foi o quê? Foi o ser gentil, ser cuidadoso, sabe? Com a vontade de Deus, do próprio Deus. Aleluia. Sabe? Ser humilde aos olhos de Deus. Ser humilde aos olhos de Deus. O nosso maior exemplo de humildade foi Jesus. Né? Foi Jesus. Se vocês abrirem lá em Filipenses, vamos ver lá em Filipenses, para a gente entender. O Espírito Santo ele me levou nesse texto, né? Onde fala, né, da humildade, da mansidão, né, da gentileza, do cuidado. Jesus deu a atenção dele a quê? Filipenses capítulo 2. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Filipenses 2, versículo 5. Diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Mas Jesus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Amém? Então Jesus ele foi atencioso, ele foi cuidadoso, ele não tratou com indiferença a vontade e o plano de Deus. Mas ele se submeteu, porque ele está falando o quê? Quando Jesus se humilhou, quando ele se submeteu ao quê? À vontade de Deus. E é isso que Jesus fala para nós. Eu sou manso e humilde, ou seja, eu me humilho, eu me submeto, eu me curvo à vontade do meu Pai. E Deus pergunta para você hoje, você tem se submetido à vontade do Pai? Aleluia. Você conhece a vontade do Pai para a sua vida? Você tem se submetido? Você tem sido manso? Porque às vezes a gente pensa que é igual o presbítero Valdir no dia que ele pregou, que a gente pensa que é um ato de fraqueza. Mas hoje eu entendi, eu aprendi isso, irmão. Ser manso é ser cuidadoso, ser atencioso com o propósito de Deus. Jesus foi manso e humilde, humilhou-se, curvou-se, submeteu-se à vontade de Deus. E nós temos nos submetido à vontade do Espírito para as nossas vidas? Deus. Temos, porque tomar o jugo de Jesus, ser manso e humilde como Ele, é isso. É isso, é submeter-se à
e atende esse convite de Jesus, aprendei de mim que sou manso e humilde, essa pessoa, ela se junta ao apóstolo Paulo, tão conhecido de vocês também, que aqui no capítulo 3, no versículo 7, olha só o Paulo, depois, é ele que perseguia a igreja, que a pastora viu aqui no começo, se converteu, aceitou o jugo, né? Entrou debaixo do jugo de Cristo, estava ali, né? Tomou sobre ele o jugo de Cristo, aprendeu a ser um homem manso, a ser um homem humilde, né? E no capítulo 3, versículo 7, olha o que esse Paulo, que perseguia a igreja, estava agora caminhando com Jesus, tinha se convertido, o que ele fala? O que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Sabe o que eu entendo, meus irmãos? Que se eu quiser ser manso e humilde como Cristo, se eu quiser aprender com ele a dar a outra face, se eu quiser aprender a ser manso e humilde e entregar a túnica e entregar a capa, se eu quiser a ser manso e humilde como Jesus e chamar de amigo aquele que me trai, se eu quiser aprender com Jesus, né, a orar por aqueles que me perseguem, né, a tomar esse jugo, eu preciso entrar, irmãos, nessa escola e eu preciso tomar, irmãos, esse jugo e negar a mim mesmo. Porque Jesus, ele mostrou a humildade dele, ele mostrou a mansidão dele, negando-se a si mesmo. A gente leu, acabou de ler nos Filipenses. Ele mostrou isso negando-se, ele mostrou isso esvaziando-se, né, dele. Então, às vezes, vai ser preciso, se você quiser ser manso e humilde, você vai ter que abrir mão dos seus direitos. Você vai ter que abrir mão dos seus direitos, né? Vocês são conhecedores. Eu tenho certeza que a maioria aqui já leu os evangelhos, né? Se vocês não assistiram, assistam. Esses dias eu mandei para algumas pessoas aí que eu assisti uma série, Os Escolhidos, The Chosen. Fala sobre o Cristo, o chamado, Jesus chamando os primeiros discípulos e mostrando ali os primeiros anos do ministério de Jesus. Irmãos, é coisa linda. É coisa linda. E quando você lê os evangelhos, você vê a mansidão de Jesus. Você vê Jesus negando a si mesmo. Você vê Jesus abrindo mão dos direitos dele. Ser manso, ser humilde, é isso. É isso, irmãos. Muitas vezes. Porque se a gente quer, às vezes, descanso para nossa alma, porque para, né? Sou manso e humilde e acharei descanso para as suas almas.
tinham autoridade. Vamos dizer que se fosse hoje em dia, vamos falar assim, os pastores, aqueles que ensinavam, os mestres da igreja, chegaram ali e falaram: e aí, Jesus? Vamos apedrejar, porque a palavra está falando isso. O que Jesus faz? Irmão, Jesus encurva-se. Jesus encurva-se e começa a escrever na areia. E daqui a pouco Jesus fala: aquele que não tem pecado pode pegar a primeira pedra e atirar. O que aconteceu? Cada um olhou para si, né? Jesus fez cada um olhar para si mesmo, né? Quando ele falou aquilo. E aí cada um pega a sua pedra, ó, lança aqui, lança ali, lança lá e tchau. Ficou só Jesus e a mulher. E meditando nessa palavra, eu estava pensando, eu acho que o coração daquela mulher tremeu quando ficou só Jesus e ela, porque agora ela falou. Eu acho que ela pensou: eu ia morrer na mão de um monte, agora eu vou morrer na mão só de um, porque eles não podiam me matar, porque eles tinham pecado, mas esse aí não tem. Grande Deus. E o que Jesus fez? Com toda a sua mansidão, com toda a sua humildade, com toda a atenção, com todo o cuidado que ele tinha para com o propósito, e o propósito era salvar vidas, o propósito era cumprir o plano de salvação. O único que podia apedrejar aquela mulher, ele falou: não, agora é hora de eu ser manso. Opa, eu tenho que dar uma atenção ao plano. Eu tenho que dar uma atenção à vontade do Pai. E a vontade do Pai não é apedrejar, não é matar, não é condenar. A vontade do Pai é salvar. Ninguém te condenou, mulher. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Isso é humildade. Isso é mansidão, irmãos. Isso é mansidade. Isso é... Eu misturei as duas palavras, né? Mansidade. Mansidão com humildade. Guardem aí, escrevam aí mansidade. É uma nova para os crentes. É mansidão e humildade tudo junto. Então, irmãos, Jesus, ele nos ensina. Então parece meio doido, porque ele que tinha autoridade, ele que tinha o poder, ele que tinha o direito de apedrejar aquela mulher, ele não apedrejou. Porque Jesus não tinha, vocês sabem, Jesus não pecou. Ele podia cumprir a lei de Moisés. Ele falou, ele podia apedrejar aquela mulher, mas ele falou: não, eu não te condeno. Vai e não peques mais. Por quê? Ele era obediente. Ele estava aqui sujeito. Ele se sujeitou. Ele estava aqui nessa terra porque ele estava sujeito ao plano de Deus. E o plano de Deus era ele descer para salvar a humanidade, para salvar eu, para salvar você. Então ele se sujeitou. Ser humilde, se humilhar, se sujeitar, é se sujeitar à vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? Qual a vontade de Deus para minha e para a tua vida, meus irmãos? Jesus nos ensinou que o que tem mais autoridade é o que menos usa a sua autoridade. Jesus, ele nos ensinou que na escola de Jesus, quem tem mais autoridade é aquele que se deixa aprender. Jesus nos ensinou que na escola dele, quem tem mais autoridade é aquele que se deixa morrer. Aleluia. Jesus nos ensinou na escola dele que o humilde, que manso, é aquele que se deixa crucificar pela causa de alguém. É aquele que se deixa crucificar por causa de um propósito. Esse foi o exemplo de Jesus para mim e para você. Glória a Deus. Esse foi o exemplo. E isso é autoridade. No reino de Deus, a autoridade é isso. Amém? É aquele que se deixa prender. É aquele que se deixa morrer. É aquele que se deixa crucificar. Então, crucifica o seu eu. Crucifica a sua vontade. Aleluia. Deixa-se prender. Pega o jugo de Jesus, pegar o jugo. O ensino de Jesus é isso, irmãos. O ensino de Jesus que ele veio trazer na terra foi isso. A humildade, a sujeição, a submissão dele, demonstrada aqui na terra para mim e para você, é essa. É essa. Como que ele se submeteu? Ele deixou toda a glória dele. Ele falou: tá bom, Senhor. Tá bom, Pai, eu me submeto. Eu me humilho. Irmãos, às vezes a gente pensa assim, se humilhar e eu me tornar um nada. Sabe, num sentido pejorativo, é igual o presbítero Valdir falou aqui, né? Ai, ser manso, ai, você é um banana, ai, você... Nossa, você não tem... Não é isso. Não é
Isaías 53. Olha só o que é ser manso e humilde. Isaías 53, no versículo 7, diz assim, ó: ele foi oprimido e afligido, e contudo ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro ele foi levado para o matadouro, como uma ovelha diante dos seus tosquiadores ficou calado. Ele não abriu a sua boca. Aleluia. Glória. Ele não abriu a sua boca. Sabe, meus irmãos, a mansidão e a humildade, a mansidade, guardem esse vocábulo novo aí. Estou poliglota, inventando palavras agora. Irmãos, a mansidão e a humildade começou no céu. Começou no céu. Amém? Quando Jesus ele teve que se esvaziar. E nós, se quisermos descanso para as nossas almas, agora eu vou falar de descanso eterno. Amém. Agora eu vou falar de descanso eterno. Se a gente quiser esse descanso, Jesus ele se esvaziou para descer. E se a gente quiser descanso para as nossas almas, a gente vai ter que se esvaziar para subir. Amém. Glória a Deus. A gente vai ter que se esvaziar para subir. Aleluia. A gente vai ter que se esvaziar Glória a Deus. para subir. Amém, irmãos? Ó, Jesus, manso e humilde de coração, ele dedicou a vida dele toda em prol da sua pregação, em prol da boa nova. Amém? O Jesus manso e humilde, ele se dedicou em prol do quê? De curar os enfermos, de expulsar demônios, de ressuscitar mortos, de levar a palavra de fé, de esperança a todos os desanimados. Foi uma vida plena de serviço. Você não vê Jesus parando. A hora que você vê Jesus nos evangelhos parando, Jesus está parando para quê? Para orar. Indo para o monte para orar. E depois já logo voltava a encontrar com a multidão. Já logo voltava a encontrar com os discípulos. Já logo voltava para o serviço, para socorrer os necessitados. E tudo isso ele fez com o que, irmãos? Com amor. E de graça, sem cobrar nada. Sem cobrar nada. Esse é o exemplo de Jesus. Sem cobrar nada. Porque, irmãos, a humildade aqui da terra, muitas vezes é uma falsa humildade. Eu mostro o serviço para alguém me ver. Eu faço para ser reconhecido lá no fundinho, para mim ser reconhecido, né? Mas a humildade verdadeira começou lá no céu. E o exemplo maior é Jesus. Amém? O exemplo maior é Jesus que fez tudo isso, igual eu falei, com muito amor, com essa gentileza, com essa dedicação, sabe? Com essa atenção, com esse cuidado. Amém? Ele tinha um olhar cheio de compaixão. Animava e encorajava, levantava os caídos, curava os doentes, levava conforto a todos nos seus diversos problemas. Uma palavra de consolo, um olhar cheio de misericórdia, um gesto de ajuda, uma ação amorosa em prol dos necessitados e carentes. Assim era Jesus. E é esse Jesus que nos pede, que finaliza essa campanha hoje e pede para você não só até esse último dia, mas por todos os dias da sua vida a aprender com Ele. Amém. A aprender assim como Ele foi. Amém? Nós somos chamados hoje, irmãos, a aprender nessa escola de Jesus. Amém? Com todo o nosso coração. Porque notem que Ele falou, sou manso e humilde de coração. Ou seja, é de dentro para fora. Flui, não é algo exterior, como eu falei para vocês, não. É de ele fala, eu sou manso e humilde de coração. É importante a gente prestar atenção nessas pequenas palavras, né? Que às vezes a gente deixa escapar, mas quando a gente começa a meditar um pouquinho mais, o Espírito Santo vai trazendo ao nosso coração, vai trazendo luz ao nosso entendimento. E notem que ele falou, eu sou manso e humilde de coração. Ou seja, tem que ser de verdade, tem que partir de dentro, sabe? Tem que fluir, tem que ser real. Não exterior, humilde exteriormente. Não, eu sou manso e humilde de coração. Amém? E o chamado de Jesus para nós é outro. Para nós hoje é esse, irmãos. Ser manso e humilde como Ele foi. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração. Em nome de Jesus. Amém? Pedindo ao Espírito Santo que nos ajude. Amém?
Lembre-se, tomar o jugo de Jesus é ser discípulo dele, é ser aluno dele. Amém? É ter sua vontade, sua vida sujeita à vontade do Pai. Amém? É você servir como Cristo serviu, com amor, com dedicação, com cuidado e de graça. E de graça. Sem querer nada em troca. Aleluia. Amém? Glória a Vamos orar em Deus. nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, eu te dou graça, Senhor, pela tua palavra, Pai, pelo término, Senhor, dessa campanha. E eu creio, Jesus Cristo, Jesus amado, Pai, que tomaremos, Senhor, a partir de hoje, meu Deus. Oh Senhor, este jugo do Senhor, Pai, caminharemos na adoração contigo. Ajuda-nos, Espírito Santo. É verdade, Pai, que, meu Deus, pelos nossos olhos carnais, pela nossa vontade humana, muitas vezes falharemos ou nem iremos querer, Senhor, este jugo. Mas, Pai, pelo teu Espírito que habita em nós, oh Espírito, ajuda-nos